livro de São Marcos, capítulo 8 e o versículo 34 até o 38. Glórias a Deus, não? Amém? Irmão Rodrigo, vem aqui ler. Ou o pastor lê, eu chamo alguém para ler, né? Amém. Esse aqui, até aqui. 34. Amém. Glória a Jesus. Vamos ler então a palavra de Deus. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, eu tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, sua vida perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que diria o homem pelo resgate da sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém, Jesus. Vamos orar então, irmãos. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por este culto maravilhoso, qual estamos aqui na Tua presença, Pai. E nós pedimos com toda a humildade ao Senhor, que o Senhor desça sobre nós nesta noite, sobre a palavra, Senhor, nosso pastor, e que o Senhor possa usá-lo, Senhor Jesus, ungindo os seus lábios e nossos coração, para que nós possamos receber a Tua palavra, Senhor. Porque estamos aqui, Senhor, para receber e para comer esse pão que nos alimenta, que nos dá força para viver neste mundo de pecado. Que o Senhor possa nesta noite, então, abençoar, meu Deus, o resto do culto. Nós agradecemos e entregamos tudo em Tuas mãos, meu Deus, no grande nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar. Glória a Jesus. Eu estava ali, eu estava pensando, e na ordem da igreja. E nós precisamos fazer as coisas direito, porque se nós, o irmão Brana diz assim, se nós conversar num culto, a não ser que seja a respeito do culto que está em andamento, mas se a pessoas conversar sentado, diz que a gente perde a bênção do culto, o Espírito Santo entristece, e a gente perde a bênção daquele culto que está ali, e até do próximo culto. Então a gente tem que cuidar, porque nós queremos ser abençoados, né? Nós queremos ter vitória. Nós não queremos viver de derrota em derrota. Nós temos que ir de glória em glória, até nós chegar na glória. Amém? Glória a Jesus. Agora, o texto que foi lido aqui, que está preço, São Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o 38. Olha bem, diz assim: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus hoje é fácil, mas no dia que ele falou esta palavra, devia ser difícil. Difícil para os apóstolos, difícil porque ele, como diz Isaías 53, que ele era desprezado, mais indigno entre os homens de dores, experimentado no trabalho. Ele era um homem pobre, podemos dizer assim. A Bíblia diz que Jesus falou, que as raposas têm os seus covis, as suas tocas.
os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a cabeça. Não tinha nada, então, para oferecer. Mas, mesmo assim, ele falou para a multidão e com os seus discípulos. E disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho a mensagem aqui, abandonando tudo, no parágrafo 59, diz assim, parte deles, que disse, agora Pedro tomou essas palavras, não está aqui, mas sabemos que foi ele que tomou essas palavras, que ele está citando aqui, que ele disse: nós deixamos tudo, nós deixamos nossos lares, nós deixamos nossas famílias, nós deixamos nossas terras, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Isto começou a despertá-lo. Talvez ele tenha estado tão ocupado na obra, observando a Cristo e assim por diante, que ele não tinha atinado para o fato de que tinha deixado sua casa, tinha deixado sua família, ele tinha deixado seu pai, sua mãe, ele tinha deixado tudo o que tinha para seguir a Jesus. Agora vê, mas isto é exatamente o que Deus requer: abandone tudo, siga-o. Esse é o requerimento de Deus. Nós temos que fazer isto também. Em certo tempo temos que abandonar nossos próprios pensamentos. Se os nossos pensamentos acerca de qualquer coisa são contrários à palavra de Deus, nós temos que abandonar nossos próprios pensamentos. Tudo que for contrário, nós temos que abandonar e segui-lo. É a única maneira pela qual podemos segui-lo, é seguir sua palavra e obedecê-la. É o requerimento de Deus. O requerimento de Deus é que nós abandonamos tudo e seguimos. Eu sempre, quando falo assim, vem na mente, já falei algumas vezes, mas lembro daquele, o Sam, que era um homem de cor que trabalhava na estrada de ferro, e ele sofreu um acidente e ele estava morrendo entre as ferragens. O trem virou e ele estava dentro desse trem, e os que se salvaram, que morreram, disse que Sam estava trancado, e o gerente, que era o patrão dele, da estrada de ferro, chegou até ali, e olhou, viu aquele homem naquela situação, e morrendo, ele disse: Sam, como tu estás te sentindo agora? Ele era um cristão, ele disse assim: eu estou sentindo que eu estou morrendo, que vou morrer e vou receber toda a promessa que Deus prometeu para mim, e eu estou indo embora para receber. Aquele homem olhou e disse para ele assim: Sam, eu daria tudo o que tenho para ter a fé que tu tens. Ele disse: esse é o preço. Amém? Agora, por outro lado, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Aqui tudo nós podemos, eu tenho anotado aqui de pregações anteriores, que eu marquei isso aqui da cruz, tome a sua cruz. Então, muitas vezes cada um tem uma cruz aqui. Você entrou no caminho, não pensa que agora é o mar de rosa, acabou os problemas, acabou as lutas. Não, não acaba não. Nós não oferecemos isso para as pessoas, não mentimos para as pessoas. Nós falamos a verdade. Você vai ter luta, você vai ter problema, a sua cruz não vai ser cortada, não. Agora, você também não deve pedir para cortar a sua cruz. Você deve pedir para Deus dar ombros largos para você carregar a sua cruz. Você deve pedir para Deus que você possa ter força para levar, para você não desistir no caminho. Agora, dizer que você não vai passar trabalho, não vai sofrer, isso nós nunca dissemos aqui. Porque a Bíblia diz assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
a história daquele homem que reclamava que a cruz era pesada. E ele teve como uma visão que chegou numa sala bem grande, assim, lá no céu, e um anjo veio atendê-lo e ele disse: eu não aguento mais a minha cruz, eu estou morrendo, é muito pesada. E eu vejo outras cruzes, outros irmãos têm outras cruzes mais leves, por que a minha é pesada? Mas a Bíblia diz que Deus não dá uma tentação, ou uma luta, ou um problema para você acima daquilo que você não possa carregar. Ele sabe a sua força. Você às vezes pensa, eu estou morrendo, ele está ali, ele está sabendo. E aquele homem chegou lá com aquela cruz, reclamando que era pesada. Aí o anjo disse: então escolhe outra, tinha várias cruzes assim, escolhe outra para você. Aí ele largou aquela no canto, foi lá, botou uma nas costas, examinou. Não, essa não me agradei dela. Foi noutra e foi dando a volta procurando uma cruz para ele, e até que chegou num lugar lá, pegou uma cruz, botou e essa aqui tá bom. Aí o anjo disse: essa foi a que você chegou aqui. Essa é a sua cruz. Então é assim, dessa maneira. Agora, como eu disse, ser crente hoje, eu lembro disto assim, que eu estava numa certa igreja, um irmão lá de Brasília falou que em Brasília, no Distrito Federal, 50% ali em Brasília são crentes, pertencem a igrejas, são crentes de igrejas, 50%, e outras 50% são católicos. Tudo então é cristão, porque o católico é cristão e os crentes são cristãos. Agora, a maneira de ser crente aqui eu quero ver. Ser crente é fácil, hoje está até bonito, é status, eu sou crente. Você vê as pessoas andando de qualquer forma, vivendo de qualquer jeito e dizendo que são crentes. Você vê isto. Então, até, como diz o outro, fica até bonito, né? Parece ser crente. Uma vez, muitos sofreram por causa do Evangelho. Este Evangelho que tem chegado até nós, até hoje aqui, você sabe que uma vez esse Evangelho foi sofrido, sangue derramado. Você sabe que nem os dos discípulos, dos apóstolos, dos 12 apóstolos, a não ser João, os outros não tiveram, morreram por matados, não tiveram morte natural. O único que morreu com a idade avançada foi João. Os outros foram os mortos. Eu tenho um recorde de jornal aqui ainda que conta a maneira onde Marcos foi morto. Os historiadores tentam mostrar onde Pedro foi morto, Paulo e assim por diante. Todos foram mortos. Era assim ser cristão naquela época, custava um preço alto. Era sofrido. Então, muitos sofreram por causa do Evangelho. Agora, hoje, infelizmente, nós vimos o Evangelho sofrer por causa dos pregadores, por causa dos crentes, das pessoas. O Evangelho sofre. Outro dia eu estava dentro de um ônibus, sentado assim, e uma mulher daquela que chama atenção, fala o tempo todo, pregando para outra que estava sentada: irmã, tu tem que te batizar, porque se tu não te batizar, tu vai para o inferno. Aí eu estava assim, olhei assim, meio para o lado assim, estava ela de short, uma mini blusa, barriga tudo de fora, as pernas aparecendo, e aqui, ó, se saía muito bem. Mas que coisa triste, né? Isso é coisa de estar aí pregando, falando nas coisas santas aqui dentro desse ônibus dessa maneira. Então, ser crente assim é fácil, mas eu creio, eu acredito que a pessoa que aceita Jesus Cristo como seu Salvador e passa a viver por ele abandona tudo. Até os seus pensamentos, como nós lemos aqui, até os seus próprios pensamentos. Eu achava que era para lá, agora eu vou para cá. É dessa maneira. Agora, continuação à leitura, disse Jesus: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á.
Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Está vendo? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Então aquele que quiser salvar tem que perder a sua vida. O caminho do arrependimento é uma estrada que você vai. Aí, por exemplo, lá na frente há um abismo, um buraco. E você pega e diz: bom, eu estou arrependido de estar nessa estrada. O que você tem que fazer? Dar uma meia volta, voltar. Se arrependeu de ir. Mas se você continua arrependido, mas vai acontecer igual. Vai arrependido mesmo. Agora, quando o homem se arrepende, então ele dá meia volta. Arrependimento é meia volta. É deixar de ir naquele caminho errado e fazer a coisa certa. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não adianta nada. Por exemplo, o que adianta o homem ter tudo, mas quando chega naquela hora ele morre? O que ele teve aqui? O que vai adiantar? O que ele vai levar daqui? Não leva nada. O que adianta para ele? E o preço de uma alma é caríssimo, custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode comprar, ninguém pode fazer nada. Não tem preço para uma alma. O Salmo 49 diz: ninguém pode redimir a seu irmão, porque o valor da sua alma é caríssima. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ainda no 37, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Não dá, não tem jeito. Porquanto qualquer que entre, olha só, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Você notou aqui? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim. Agora, ninguém se envergonha de Jesus, não. Hoje, como eu disse, ser crente é status. Não se envergonha de Jesus. Mas na continuação ele diz assim, ó: e das minhas palavras, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. De mim, você não se envergonha, aí fora ninguém se envergonha, todos amam Jesus, mas da sua palavra. A sua palavra é a Bíblia Sagrada. Aqui está a palavra de Deus. Se alguém se envergonhar dele ou da palavra, e as pessoas se envergonham da palavra. Tem pessoas que dizem: eu morro e não nego a Jesus, mas nega a palavra. Você mostra a palavra, ele pisa por cima. Ele diz que isso está errado, isso aí foi para aqueles dias, isso aí não é para nós. Ele rejeita a palavra. Ele sapateia por cima como aquela princesa feia, né? Diz que ela era tão feia, que era demais. E o pai dela era um conde lá, alguém superior que tinha dinheiro, mandou fazer um espelho mágico para ela e deu para ela. Então ela ia na frente daquele espelho, ela se via bonita, mas era muito feia. Daí ela olhava no espelho: sou bonita. E tinha um príncipe que morava adiante. Ela assim: eu vou casar com aquele príncipe, porque eu sou bonita, ele é bonito, então eu vou casar com ele. Aí mandou uma carta lá para ele, tratando do casamento. Aí ele botou a mão na cabeça e disse: como é que eu vou me livrar dela? Ela saber quem ela é. Então disse que ele pegou, comprou um espelho natural, espelho comum, embrulhou, fez um pacote bonito e mandou para ela.
E quando ela abriu aquele pacote com todo carinho, quando olhou assim, se viu como ela era mesmo, ela pegou e jogou aquele espelho no chão, pulou em cima, sapateou, esmagou aquele espelho, tudo quebrou em pedaços. Porque o espelho mostrou que ela era verdadeira. E a palavra de Deus é o nosso espelho. Nós viemos aqui, e nós olhamos aqui, e nós se vimos aqui. Eu me vejo aqui, você se vê aqui. Agora, se eu me ver errado, eu não tenho que quebrar a palavra, não tenho que arrebentar com a palavra, eu tenho que arrebentar comigo. Eu é que tenho que me acertar, se for preciso, faz uma plástica então. Porque a Romanos, aqui diz assim, e não se vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela palavra do Senhor. Amém? Parece que é 12. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Não se conformeis com este mundo, mas transformai. É você que tem que se transformar. Como eu disse, aqui mostra, é o espelho. Agora, se eu olho no espelho natural e vejo meus cabelos desarrumados, eu vou arrumar o cabelo. O espelho não vai me arrumar. Tem que dizer, agora fiquei crente, agora está tudo certo. Não, não está tudo certo, você tem que ser transformado. E a Bíblia está dizendo que essa transformação quem tem que fazer é nós. Agora, quando você quer mesmo isso, essa bênção, ser transformado, você dá o primeiro passo, aí Deus entra em cena. Aí sim. Aí Deus entra em cena. E daí você vai ver a ajuda de Deus, vai receber de Deus ajuda. Amém? Então, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Aleluia. Agora, quando nós seguimos a Jesus, quando nós andamos no seu caminho, santo ninguém é. Isso não é santo, não tem. Mas nós somos lutadores. Nós desejamos ser fiel a Deus. Todos somos pecadores, não tem nenhum santo sequer aqui dentro, nenhuma santa. Nós temos o ditado que santo aqui nessa igreja é o Espírito Santo. Santa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa. Agora nós somos pecadores, mas nós lutamos para andar na sua presença, fazer o que podemos agradar a Ele. Como nós vimos que tentamos nunca se envergonhar, você nunca se envergonhe, nem do Senhor e nem da sua palavra. Quem dizer, você é daquela igreja lá do Lava-Pés? Sim, graças a Deus, nós somos daquela igreja lá do Lava-Pés. Está na Bíblia que devemos lavar os pés, nós lavamos. Isso aconteceu um dia, um presbítero de uma certa igreja, falando sobre esse assunto de São João capítulo 13, ele pega e disse para mim, outro dia nós estávamos reunidos lá num clube de mães, as velhinhas lá reunidas, e eu disse para elas, lendo essa passagem de São João 13, eu disse, irmãs, o que vocês acham de nós lavar os pés dos irmãos? Aí disse que uma velhinha levantou lá e disse, não, irmão, eu já lavei os pés dos meus filhos, e agora não vou lavar os pés dos irmãos, não. E disse que caíram tudo a rir, riram. Aí eu disse, Eu disse, mas quando Deus vem julgar, Ele vem julgar pela sua palavra. E pensa que velhinha vai ter misericórdia? Vocês pensam que
um Deus irado, ele para por causa de uma criança? Quando ele mandou destruir os amalequitas, ele mandou matar tudo, as crianças, os neném de colo. Era para acabar com aquela raça dos amalequitas, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles não obedeceram a Deus. Deus mandou acabar a raça, acaba com tudo, não tinha velhinha. Quando Israel, o seu povo, chegou diante do Jordão para atravessar o rio Jordão para entrar em Canaã, eles viajaram primeiro 40 dias até chegar na margem do Jordão. E chegou ali, aqueles espias vieram com as notícias: o exército dele são grandes, são mais poderosos do que nós, e Moisés, tu trouxesse as nossas mulheres, nossas crianças para morrer aqui, o que tu foi fazer? E aquela choraçada toda. E teve 2 homens, Josué e Caleb, que se colocaram de pé e falaram. Só aqueles 2, dos 12 que foram enviados, 2 só falou a favor, e disse: olha, a terra é boa. Eles trouxeram cachos de banana, que era 2 homens para levar, cachos de uva, que também era trazido em 2. A terra realmente é boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nesta terra, Ele, não nós. E nós também, para entrar no céu, só se Ele nos levar. Nós não temos capacidade, mas Ele pode nos levar para o céu. Amém? E Deus disse assim: Moisés, aparta tu, aparta, e eu vou destruir todos, vou acabar com essa raça agora, a raça de Israel, os filhos de Israel mesmo. Aí foi onde Moisés se meteu na brecha e disse: Senhor, o que dirão as nações, que tu tiraste um povo do Egito e não levasse até onde prometeste na terra, que mana leite e mel, que prometesse a seus pais? Fez parar Deus, um homem fez parar Deus, Moisés. Ele se meteu na brecha e falou: o que dirão as nações, porque tu falou a palavra, que ia levar eles, e agora se não levar, o que é que vai ser? Aí Deus disse: então está certo, vai morrer todos aqui no deserto, mas os filhos deles, abaixo de 20 anos, vai entrar. Eles peregrinaram 40 anos no deserto para entrar, para chegar naquele lugar de novo. Mas digo, se Moisés dissesse assim: mas Senhor, tu vai matar essas crianças também? Senhor, tu vai matar aquelas velhinhas? Senhor, tu vai matar aquela noiva que está se preparando para casar? Nada disso fazia parar Deus, não, irmão. O que faz parar Deus é a sua palavra, porque a palavra é Ele mesmo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra. O verbo é a palavra. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Você está entendendo? Apocalipse 19 diz: e o nome, quando João viu ele, com as vestes salpicadas de sangue, tinha passado pelo madeiro, tinha passado no Calvário, tinha saído ensanguentado, e João viu ele na ilha de Patmos assim, e as suas vestes, disse João, estava salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chamava é a Palavra de Deus. Amém? Então você nunca se envergonhe da palavra. Tem aqui aquela história de Daniel Cury. Daniel Cury foi um evangelista. Ele viveu nos Estados Unidos há mais de 200 anos. E foi um grande pregador. E ele mandou muitas almas para o céu, através das suas pregações. E um dia, ele teve como uma visão que foi levado ao céu. E ele chegou na porta do céu, foi se aproximando, e quando chegou assim, tinha tipo umas pessoas, ele se apresentou, ele disse: eu sou Daniel Cury. Aí alguém olhou para ele: sim, o que você deseja? Eu tenho vindo para cá, eu tenho pregado desse lugar, e agora eu estou chegando. Eles pegaram assim: olha aí se ele está aí. Pegaram um livro bem grosso e olharam no livro para lá e para cá, e o nome dele não constava ali.
Aí ele ficou triste. Aí um veio de lá e disse: olha, apela para o trono branco. Seu caso foi para o trono branco. Trono branco é julgamento. Você foi para julgamento. Porque o eleito, ele não passa por julgamento. Ele entra direto por Jesus Cristo. E ele pegou e disse: então, vou para lá. Ele disse que sentiu-se levado assim, e ele começou a ver uma luz, mas uma luz forte, mais forte do que o sol. Só que ela não ofuscava a sua vista, ela era forte. O sol você não pode olhar para, mas para aquela luz ele podia olhar. Mas aquilo era forte, forte, que não tinha explicação, e ele foi se aproximando até que se deparou diante do trono, um trono branco, e ali ele se deparou e começou um julgamento dele mesmo ali na hora. Ele viu uma voz que saía do trono e dizia assim: Daniel Cures, tu nunca roubaste? Ali diz que a nossa mente vai estar perfeita. Nós usamos a capacidade de 10% da nossa mente. Foi perdida através do tempo, desses 6.000 anos desde Adão. Nós fomos perdendo, hoje usamos 10%, mas lá tem a totalidade, e as lembranças vieram. E ele se lembrou que roubou muita coisa. Daniel, tu nunca mentiu? As mentiras que ele falou, veio tudo na mente dele naquela hora. E ele se sentiu perdido. Tu nunca olhou para uma mulher com cobiça? Todas as lembranças vieram naquela hora dele também. Tu nunca adulterou? Veio tudo na mente. E ele esperava uma voz que viesse e condenasse ele e jogasse no inferno. Mas diz que de trás do trono saiu uma voz suave, como de uma voz de uma mãe, e disse: pai, Daniel Curi, ele roubou, sim, ele mentiu, ele fez todas essas coisas erradas lá na terra, mas só que teve uma coisa: ele nunca se envergonhou de mim, e eu também não me vergonho dele agora aqui. Põe tudo isso aí na minha conta, deixa por minha conta. E ele foi salvo pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele nunca se envergonhou. E ali estava um homem que se achou perdido, mas porque se colocou de pé pelo Senhor aqui na terra e honrou, teve a sua salvação. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. A vergonha é estar embaraçado, é se embaraçar. Conta aquela história daquela mãe que a filha vinha do estudo, tinha se formado, e ela foi esperar a sua mãe. E ela chegou ali, esperando a sua mãe, e o trem vinha se aproximando. Digo, a mãe foi esperar a filha que vinha da faculdade. Aí ela estava ali esperando e a filha vinha vindo com as colegas, uma moça muito bonita. E as colegas disseram: que bom que está chegando aqui hora na estação. O trem estava encostando. E nós vamos conhecer a tua mãe. Ela disse: não, eu não tenho mãe. Quê? Não, não tenho mãe. Ninguém está me esperando, não. Pode deixar. Aí quando o trem parou, a mãe estava ali, mas a mãe tinha sofrido um acidente de um incêndio e tinha os rostos deformados, seu corpo era todo deformado, e a filha tinha vergonha agora de apresentar a mãe naquele estado. E quando a mãe viu, abriu os braços, ela fugiu por outro lado, mas a mãe gritou, ela parou. Minha filha, ela disse: não, você não é minha mãe, nada, eu não tenho mãe. Aí um homem vendo aquilo ali, um homem que trabalhava por ali, conhecia tudo, olhou para aquela história ali e foi assim: o que é? Pegou a moça pelo braço: o que você está dizendo, que essa não é sua mãe? Eu vou contar a história que aconteceu aqui. Uma vez, uma casa pegou fogo aqui, e essa criança estava, essa moça bonita que vocês estão vendo aqui, estava num berço lá. E a casa em chama, a polícia não entrava mais, bombeiro não entrava mais, mas essa mãe foi num cocho de água e pegou um cobertor e sopou e botou sobre ela e entrou no fogo.
entrou no meio das chamas, foi lá, pegou essa menina que tinha 2 anos de idade e tirou a coberta dela e enrolou nessa criança. E tirou ela para fora, entrou dentro do fogo para salvar a filha. E agora você não conhece ela, você não sabe quem é. Ela está desse jeito por causa de você. Ela podia ter ficado com a coberta, mas tirou e botou sobre você e tirou você para fora. Agora ela se encontra nessa situação. E você é uma moça bonita. Assim estamos nós aqui, né? Mas alguém entrou no fogo por nós. Alguém pisou o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso para nós estar aqui hoje. Agora nós estamos aqui fazendo o quê? Brincando de igreja? Nós estamos aqui fazendo o quê? Nós temos que estar aqui para adorá-lo, para prestar a Ele toda a homenagem de um Salvador, de um Deus que deixou a sua glória e veio aqui, entrou no fogo para nos tirar. Tirou-nos do fogo, porque nós estávamos predestinados a ir ao fogo, mas Deus, com a sua infinita graça, nos tirou do fogo e nos colocou sobre uma rocha, como diz o salmista. Tirou meus pés do lamaçal de lodo e colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Agora nós andamos sobre a maior segurança que é a sua palavra. Amém?